Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, sou terapeuta Theta Healing e também jogo tarô cigano. E hoje eu vim falar de Deus. O tema é o dia em que briguei com Deus. Briguei, gente. E eu fiquei pensando, por que eu queria levar esse assunto para vocês? Eu coloquei o título lá da live, gente, eu perdi até alguns seguidores, porque eu acho que a pessoa entendeu, sabe o que? Ela vai esculhambar Deus. Eu perdi uns 5 seguidores depois que eu botei o tema da live. Talvez as pessoas não tenham entendido direito o que eu queria dizer, né? Mas tudo bem, né? A gente entende o que dá para entender e tá tudo bem. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é como é que está o relacionamento de vocês com Deus? Como é que anda seu relacionamento com o Papai do Céu? Vocês estão brigados? Ou então pararam de conversar? Estão distantes, estão íntimos? Eu vou falar um pouquinho da minha relação com o Papai do Céu, que é assim que eu chamo ele. Eu sempre tive uma relação muito boa com o Papai do Céu, mas muito boa mesmo. A gente sempre conversou muito. Eu nunca fui muito de rezar, porque eu sinto que quando eu rezava, eu me perdia na oração. Eu começava, Pai Nosso que está no céu, santificado. Aí eu falei, gente, isso não tá dando certo. Como eu gosto de conversar, eu falei, eu venho conversar com ele. E assim começamos. E eu comecei conversando um pouquinho, e depois que eu virei Theta Healing, pronto. Agora que eu converso mais do que eu já conversava. Então eu sempre tive um contato muito bom com ele. Mas nem sempre foi assim. Nem todo mundo sabe minha história, né? Eu vou contar só um pedacinho bem pequenininho. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe... Quando eu falo muito cedo, é porque eu tinha 18 anos. Mas a minha cabeça era acho que de 10. Não tinha irmão na época. Ui, tá dói. E eu sofri muito. Muito, muito, muito. E a única pessoa que eu tinha para conversar era ele. Porque minha família era desse tamanhozinho, não tinha irmão. E aí começou a minha aproximação mais ainda com ele. Nesse período, a gente ficou mais próximo. Porque era com ele que eu desabafava, era com ele que eu chorava, era com ele que eu falava tudo. E fomos criando intimidade. Mas como eu disse, nem sempre tudo foi assim. Quando eu eu precisava trabalhar, né? E eu surgiu eu não vou falar o nome da empresa, mas surgiu uma oportunidade. Eu vou contar agora quando eu briguei com ele. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa empresa muito boa. Mas, gente, era muito boa essa empresa. E não era concurso público, mas parecia um concurso público, porque eu fiz tanta prova. Era entrevista, era prova, e passa por etapa, e faz redação, e não sei o que. Era uma confusão danada. E eu fui e fiz todas as entrevistas, fiz as provas. E o que aconteceu? Eu passei. Passei no tão sonhado emprego que eu queria. Bom, aí eu fiquei toda esperançosa, porque eu ia começar a trabalhar e eu precisava, na época, muito trabalhar. Quando foi
depois das provas, me ligaram, né? E falaram assim pra mim: Paula, teve essa oportunidade, mas você não vai ser chamada. A gente deu a vaga para outra pessoa. Meu Deus, como aquilo me doeu. Mas aquilo me doeu tanto. Eu fui do céu ao inferno em 2 segundos. Fiquei muito chateada, muito magoada. E o que é que eu fiz? Briguei com Deus. Botei na conta de Deus. E falei para ele assim: por que então que você deixou que eu passasse nas provas? Por que eu fiquei sabendo dessa vaga de emprego? Por que eu não consegui? Por que você fez eu acreditar que eu ia conseguir? Por que eu? O senhor sabia que eu precisava dessa vaga. E você, Criador, não me deu. E como aquilo doeu tanto. Porque eu falei: meu Deus, eu vou fazer o quê? E nesse momento eu me distanciei dele. Meu único amigo. Mas eu estava com muita raiva. Eu estava me sentindo muito injustiçada. E eu me afastei dele. Me afastei mesmo. As nossas conversas diárias pararam. E eu não quis mais conversar com ele. Porque eu me senti injustiçada. Eu fiquei, em média, uns quase 3 meses sem falar com ele. Mas sem falar mesmo. Porque quando eu brigo mesmo. Para quem conversava com ele diariamente, 3 meses para mim era muito. Era porque era sério mesmo ficar 3 meses sem falar com ele. E eu fiquei. Não queria mais papo com ele. Tava chateada. Passaram-se esses 3 meses. Me ligaram. Paula, surgiu uma vaga aqui e o seu currículo foi selecionado. Você pode começar? Eu falei: caraca, sim, posso. Gente, e comecei a trabalhar nessa gerência. Antes, quando eu recebi a notícia que eu tinha conseguido, passei a mão no telefone e liguei para minha amiga que tinha me dado a orientação para fazer a inscrição, as paradas lá. Falei: fulana, passei, vão me chamar e é para gerência tal, porque esse lugar que eu ia trabalhar tinha muitas gerências. E a primeira gerência que surgiu deu errado. Mas surgiu depois outra vaga em outra gerência. E era engraçado que separava uma gerência da outra. Era uma baia. Era só uma baia. Eu fiquei trabalhando do lado da gerência que eu queria trabalhar. Mas eu não conhecia nada de gerência. Eu queria entrar. Aí eu contei pra minha amiga qual foi a gerência que tinham me chamado. E ela falou: Paula, essa é uma das melhores gerências que tem. Todo mundo lá faz tudo para ir trabalhar nessa gerência. Surgiu uma ótima... Você não tem noção o lugar maravilhoso que você vai trabalhar. Eu falei: é. E a outra gerência? Aí falei o nome da outra gerência. Minha filha, todo mundo corre dessa gerência porque a gerente de lá é uma capeta. É o cão de macacão. Menina, mas todo mundo falava mal dessa gerente. Nossa, gente, como eu fiquei com vergonha. Eu não conseguia nem levantar as vistas ao alto. De
tanta vergonha que eu fiquei com Deus. Eu pensei como eu fui babaca, como eu fui idiota. O que eu fiz? Me afastei de Deus. Porque Deus não parou de ouvir as minhas preces. Ele só estava caprichando. Por quê? Às vezes a gente pergunta, por quê? Eu perguntei, por que eu não aceitei? Por que eu questionei? Por que eu duvidei? E ele estava lá o tempo todo. Sabe por quê, gente? Por que eu duvidei? Por que eu não aceitei? Por que eu questionei? Por quê? Porque eu quis mandar em Deus. Eu quis mandar em Deus. Eu quis que Deus fizesse o que eu queria, o que eu desejava, porque eu não fui atendida, porque eu queria que fosse tudo do meu jeito, porque eu parei de acreditar nele, porque eu fiquei irritada, eu fiquei igual uma criança mimada, quando não é atendida, que dá birra. E agora, como é que eu ia fazer? Nesse dia, eu não conversei com ele, porque eu não tinha coragem. Eu fiquei com muita vergonha. Aí passaram assim uns 3 dias, tal. Aí eu fui dormir. Aí eu falei pra ele, oi? Desse jeito, oi. Só oi que eu consegui falar, oi. Mas eu não conseguia pedir desculpa. Não consegui pedir desculpa. Porque eu tava com muita vergonha dele. Eu falei, olha, eu vim aqui só para agradecer o emprego, a gerência. A tão sonhada gerência que todo mundo quer. E aos poucos, nesse dia eu falei só isso. E aos poucos eu fui... Sabe quando a gente briga e vai tomando assim, e tem vergonha e vai puxando assunto? Foi eu. Eu fui puxando assunto. Eu falava, nossa, você viu o que aconteceu hoje? Toda sem graça. E fui. As coisas são do tempo dele, é isso mesmo. A gente aqui não entende, né? Quer que seja do nosso tempo, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. E eu fiz isso. E fui tomando vergonha, fui criando coragem e fui me aproximando dele de novo. Aí depois que eu já tava um pouco mais assim, íntima de novo, aí eu fui pedir desculpa. Eu falei, me perdoa. E uma das coisas que eu acho mais divino no Criador, no Papai do Céu, gente, é que Ele é misericordioso. Ele tá o tempo todo do lado da gente. A gente é que se afasta dele. A gente se afasta dele, mas ele não se afasta da gente. E você sabe qual foi o momento que eu me perdi? Vou falar para vocês. O momento que eu me perdi foi quando eu tive a necessidade de ter controle de tudo. Eu queria ter controle da situação, eu queria ter controle do meu, da minha vontade. Então, às vezes, a gente fala assim para Deus, eu nunca briguei com ele, não. Mas a gente o tempo todo quer ter o controle de tudo. E a gente questiona Deus. A gente só falta fazer uma entrevista com Deus. Na verdade, a gente faz entrevista com Deus. E a gente quer um relatório. Por que não foi feito? Aí eu pergunto para vocês. Ó o baldinho.
Eu fui lá, peguei a responsabilidade que eu botei no balde dele e trouxe pra minha. Porque eu vi que às vezes, o que eu aprendi com isso? Que às vezes as coisas não dão certas, porque a gente não sabe o que é melhor pra gente. Mas a gente pode todo dia fazer as coisas serem diferentes. A gente pode escolher, a gente tem a opção todos os dias de dizer sim ou não. Mas a gente prefere ficar chuchando tudo e botando a culpa nele. Por que eu não consigo? Por que você não olha pra mim? Por quê? Porque eu sou feia? Por que todo mundo consegue menos eu? E botando na conta de Deus. Você parou de me amar? Mas, gente, o Papai do Céu é maravilhoso. Ele sabe das coisas antes de acontecer. Mas às vezes a gente foge da responsabilidade que cabe a gente. Quantos nãos vocês têm falado para vocês? Quando deixa de fazer aquele curso, quando deixa de acordar cedo e procurar se qualificar, quando você para de querer o tempo todo ter um controle. A gente não tem controle de nada, não. A gente tem que ter uma conexão divina, porque é Ele que nos guia. Mas a responsabilidade é sempre nossa. E às vezes a gente coloca tudo na conta dele. Então, quando eu me perdi, foi quando eu saí do lugar de filha e quis ser Deus. Eu quis que Deus trabalhasse para mim. Entendeu? E aí, não tá vendo que isso não vai dar certo? A gente querer mandar em Deus? E é nessas horas que às vezes a gente se perde. E por que a gente precisa ter esse controle de tudo? Para que isso serve? Se a gente está perdida. É uma falsa sensação de segurança. E a conexão foi estabelecida, novamente. E você sabe o que é que eu aprendi? Que agora pode acontecer do jeito que for, que eu confio nele. Eu sempre acreditei que a vida, eu vou falar de maneira lúdica, porque eu sou lúdica. Eu acho que a vida é como se fosse um barco. E tem um remo, e tem a vela. Mas é o Papai do Céu que tá lá no barco, mostrando pra gente para que lado é que a gente vai. Ó, e a gente remando. E o que é o remo? É as decisões que a gente toma, é a vontade de conseguir, é o desejo de ir adiante, é a fé, é a coragem. E tem hora que a gente rema só com um remo, tem hora que rema só com os dois. E de repente, o remo quebra. Aí vem o mar, que estava calmo e fica agitado. E vem o vento. E aquele simples passeio no mar se torna uma tempestade. E você não tem mais os remos. Só restou a vela, você e o Papai do Céu. E aí? E aí que às vezes a sua alma precisa daquela tempestade para se fortalecer. O Papai do Céu consegue, Papai do Céu é que está dirigindo o barco. Para de querer controlar. Entrega na mão dele. Quantas vezes, gente, eu almoçava sem saber se eu ia jantar? Teve um período da minha vida em que eu passei fome, em que eu passei muita necessidade. Mas uma fé dentro de mim, uma vontade. E eu falava pra mim mesmo, mas eu falava com a minha alma, que eu sabia que eu ia conseguir.
Que eu sabia que eu não ia ficar assim para sempre, porque a tempestade não dura o tempo todo. E é o Papai do Céu que está lá, nos guiando. E a gente tem que acreditar que aquele barco vai passar a tempestade. E é nesse momento que a gente se enche de fé, de coragem, para passar a tempestade. Você vai fazer o quê? Vai sair do barco, sair nadando? Ou vai falar para ele, ei, não vai por aí não, vai por aqui. E o que a gente sabe? Nada. É uma necessidade de ter controle de tudo. A alma da gente precisa aprender a confiar no Criador. E a gente aprende, a alma da gente precisa muitas vezes passar por uma turbulência para você sair de lá com um aprendizado, para você sair de lá mais forte, para sua conexão com Deus de novo ser reconectada. E isso é que importa. E quando eu parei de conversar com ele, eu deitava igual um jumento e acordava igual um cavalo. Eu não rezava. Agora eu penso assim, cara, se Jesus, quando esteve aqui na terra, rezava, por que a gente acha que a gente não precisa rezar? E quando eu falo rezar, é conversar, é do jeito que vocês se conectam com ele. É numa novena, é numa missa, é batendo um papo dirigindo, é rezando o Pai Nosso, é um texto do jeito que vocês quiserem, mas essa conexão existe. E às vezes ela é rompida, mas e daí? E daí que a gente se afasta? A gente tem sempre a opção de voltar, porque ele está sempre lá. Vocês entenderam? Às vezes a gente fala assim, não, eu entrego tudo na mão de Deus. Eu entrego tudo na mão de Deus. Aí você faz assim, ó. Aqui é o problema. Aí você fala, não, eu entrego na mão de Deus. Aí, aqui dentro, né? Vai lá e entrega na mão dele. Aí daqui a pouco, o bagulho começa a ficar diferente do que você queria. Aí você fala assim, Deus, só um minutinho. Deixa eu só dar mais uma olhadinha. Ai, meu Deus. Não, eu entrego nas suas mãos. Mas toda hora você tira o problema da mão de Deus. É como se você botasse um bolo para assar e toda hora você abrisse o forno. Esse bolo vai assar? Aonde? Então, quando a gente toma toda hora os problemas da mão de Deus, é porque tá faltando fé, coragem. E a gente pede, e o que a gente faz com isso? A gente pede. Papai do céu, renova minha fé. Papai do céu, renova minha coragem. Tira de mim todo esse desânimo, essa falta de esperança, essa falta de fé. Tira de mim todo esse medo. Tira de mim esse medo de ser renunciada pelas pessoas, que as pessoas não me aprovem. Leva de mim, Papai do céu, todos esses sentimentos e traz para mim o que eu mais estou precisando: fé, coragem, força. Eu estou sem o remo, mas o Senhor é que guia meus passos. É o Senhor que guia a minha vida. E confie em Jesus. E confie em Jesus, porque é Ele que vai te salvar. Não fique com a sensação de querer controlar tudo, porque ninguém controla nada. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. E não querer ter o controle de tudo e de todos. Querer salvar o mundo. Às vezes a gente quer salvar a família inteira. Quer salvar um amigo. Mas a gente esquece de nos salvar. Porque olhar para dentro da gente às vezes é complicado. São tantas crenças.
E eu pergunto para vocês, o que tá faltando para essa conexão com o Papai do Céu voltar? Vai lá igual eu fui. Oi? Mas Paula, você tem uma vez me falaram assim, você tem uma intimidade com ele? E como é que a gente tem intimidade com Deus? Como é que você cria intimidade com um amigo? É no convívio. É todo dia conversando um pouquinho. É desabafando. É escutando. Não é assim? Daqui a pouco o amigo entra, deita na sua cama. Exemplo, né? E a conexão com Deus é isso. A intimidade com Deus a gente cria no dia a dia. É conversando. E é engraçado que vocês sentem essa conexão. Mas eu tenho uma outra história para contar para vocês. Eu comecei a trabalhar, fizemos as pazes. Eu, né? Fiz as pazes com ele. E depois ficou tudo bem. Porque ele é misericordioso. Gente, falar de Papai do Céu pra mim é maravilhoso, porque eu amo demais ele. Eu vou falar uma coisa pra vocês antes de eu contar outra. Eu jogo carta cigana, né? Tarô cigano. E muitas vezes eu já atendi pessoas que não tiveram, que vieram para uma consulta e elas não tinham assim nenhum planejamento, sabe? Quando a pessoa não planeja nada, assim, ela não tem um planejamento. E quando eu abri o baralho, eu falei, ué, mas a pessoa tá sem um planejamento. E eu acredito, com muito respeito, que às vezes eu acredito que essa pessoa veio, ela estava tão perdida que ela veio querendo um futuro. E eu não dou futuro para ninguém. Não é? Eu sou como uma vela. Eu só mostro o caminho. Mas eu não posso fazer futuro de ninguém. Porque a gente é que faz o nosso futuro. Eu consigo ver, sim, o que está atrapalhando, quais são as crenças. Tem um baldinho de crenças aqui. Quais são as crenças que estão atrapalhando você conseguir as coisas? Que padrão você está repetindo? E depois que a gente consegue ver tudo isso, aí a gente consegue ter um plano. Então, as cartas não são adivinhação. É uma orientação. Mas isso é outro assunto. Eu só quero falar para vocês que tá na mão de vocês o futuro de vocês. Eu não posso fazer o futuro de vocês, não cabe a mim. Eu só posso orientar. E eu sou muito feliz por esse dom que Deus me deu. Muito feliz. Porque eu vejo assim que eu levo luz muitas vezes onde não tem nenhuma vela. É um direcionamento. Agora eu quero contar outra história para vocês. Teve o dia que eu briguei, depois a gente fez as pazes, e teve um dia que foi muito legal o que aconteceu comigo e com ele. Na época eu fazia natação e teve um campeonato de natação onde eu fazia. E a gente tinha que atravessar o lago, né? Quem não é de Brasília, aqui tem um lago e a gente tinha que atravessar o lago. Na verdade, não era atravessar o lago. Tinha uma boia e a gente tinha, eu acho que era 1.000 metros. Aí a gente, eu não sei quando, eu sei que a boia era longe. Aí tinha a boia. Aí a gente tinha que dar a volta na boia e voltar pro lago. E quem nada aqui sabe que é diferente nadar na piscina e lá nadar num rio, num lago, no mar.
Aí eu me inscrevi. Falei, então eu vou fazer isso aí. Aí treinei pra caramba, sabe, na piscina. O professor era ótimo. Aí tá, me preparei, né? E aí as academias, todo mundo se inscreveu pro dia do campeonato. Eu lá parecia, todo mundo parecia um ovinho, porque põe aquela touca branquinha, aí a gente parece um ovinho. Aí todo mundo na beira do lago. E na época tinha uma história de que tinha um jacaré nesse lago. Passava no DFTV, o jacaré no lago. E todo mundo tava no cagaço desse jacaré. E eu, lógico, também, né? Aí vai escutando, gente. Aí eu tô lá no lago. Aí daqui a pouco faz tem, não tem aquele negócio, tem tipo um tiro. Aí a gente, pá, quando deu um tiro, rapaz, mas me deu uma tremedeira. Eu quase que voltei, no lugar de ir, quase que eu voltei, foi de ré. Aí eu virei e falei pro papai do céu desse jeito, mas eu falei com muita fé. Eu falei, papai do céu, eu queria pedir pro senhor ficar bem aqui perto de mim. Eu quero, por favor, que o senhor não me abandone. Aí eu senti ele falando, tá bom. Aí eu falei, não, tá bom não, eu quero que o senhor nade do meu lado. Do meu lado. Eu fui e pedi que eu queria assim, sentir a presença dele do meu lado, enquanto, sabe, assim, que ele nadasse junto comigo. E assim foi. Gente, e nesse dia ventava tanto, mas ventava. E a gente nadando, e daqui a pouco eu levantava a cabeça e eu pensava, meu Deus, essa boia parece que tá indo mais distante. E sabe o que aconteceu com o medo do jacaré? Sumiu. Eu senti tanta presença do papai do céu comigo, ali, nadando, que eu nem lembrei do jacaré. E sabe, olha, e essa boia, depois a gente descobriu que a boia tinha soltado da pedra e realmente a boia tava indo, porque tava ventando muito. E sabe o que eu fiz durante esse percurso todo? Mas eu conversei com ele. Eu nadava e conversava. E a gente foi conversando, eu fui falando da minha vida, fui conversando. E eu nem era uma das melhores nadadoras. Tinha gente que estava lá na competição que nadava muito melhor do que eu. Mas muito melhor. E eu vi o povo só desistindo, porque tinha um caiaquezinho do lado, e quando a gente desistia, a gente levantava a mão, o caiaque pegava a gente. Eu falei, eu não volto. Eu volto boiando, mas eu não volto nesse caiaque. Mas eu tava na melhor companhia. Eu tava com o Papai do Céu. E eu fui nadando, conversando com ele o percurso inteiro. Eu cheguei em 3º lugar. E por que eu consegui? Sendo que tinha gente que nadava melhor e voltou e desistiu. Porque eu acreditei nele. Porque eu tava do lado dele. E que companhia melhor? Eu conversei, eu acho que foi 1h30, porque a boia tava solta, o negócio era para ser mais rápido. E o negócio se estendeu muito. Gente, eu fiz essa live para pedir para vocês se aproximarem mais dele. Começa devagar, vai indo. E se por acaso você também brigou com ele, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele vai te aceitar. Todas as vezes que você brigar com ele. Porque ele é misericordioso. Eu vou falar pra vocês, quando eu falo dele, me dá vontade de chorar. Porque eu não sei viver sem ele. Eu não sei viver sem Papai do Céu. É com ele que eu dou risada. É com ele que eu choro. É com ele que eu sei também que ele ri das minhas besteiras. E depois que a gente toma consciência das coisas, do certo e do errado, a gente não consegue mais nem pecar em paz. Verdade.
depois que a gente toma consciência, a gente não peca mais nem em paz. A gente não consegue pecar mais em paz. Porque a gente tá conectada a Ele. E Ele tá dentro da gente. Não fica procurando Deus no céu, nas estrelas. Ele não tá lá. Ou na verdade, Ele tá lá. Mas Ele tá dentro de você. Deus tá em todos os lugares. Mas Ele tá dentro de você. Faça as pazes com você. Pare de cobrar tanto. Pare de se cobrar tanto. Pare de querer ter a perfeição. Às vezes a gente é muito duro com a gente quer a perfeição. A gente quer ser exemplo para todo mundo. Para de querer ser exemplo para todo mundo. Faça o que você der conta, todo dia um pouquinho. O importante é que amanhã você seja melhor do que você foi hoje. E se também não deu, tá tudo bem. Quando a gente tá com fome, a gente não vai lá e come. E quando tá faltando fé, a gente vai lá e pede. Tem uma doida aí, mandou eu pedir pro senhor abastecer minha fé. Abastece aí. Tem como me dar mais um pouco de coragem? Deus tem bom humor. O meu papai do céu tem muito bom humor. Teve uma vez, eu vou contar outra história, porque eu sou a pessoa, eu tô vendo só os comentários. Mas todo mundo, quem nunca? Às vezes a gente fala que não brigou, mas a gente tira toda hora o bolo do forno. Ou seja, não tá acreditando, né? Teve uma vez também que eu tava dirigindo e no Theta Healing a gente aprende a fazer limpeza energética. Aí eu tava dirigindo, aí eu pensei assim, eu vou fazer uma limpeza energética no meu cabelo. Eu falei assim, eu vou fazer uma limpeza energética no carro, né? Porque a gente dirigindo, às vezes a gente solta uns palavrões, xinga o outro, né? Aquelas paradas que só o motorista entende. Quer dizer, ou alguns, né? Sem querer botar culpa em ninguém. Aí, gente, eu falei, eu vou fazer uma limpeza, porque esse trânsito louco, a gente, né, de vez em quando solta uns palavrões, quer matar o coleguinha do lado, quer xingar o coleguinha do lado. Aí vai lá. Aí eu fui e fiz a limpeza energética. E a limpeza energética é bem rápida. Fui e fiz a limpeza energética, senti o carro todo limpinho, limpo e purificado. Gente, quando eu acabei de fazer a limpeza energética, veio um carro e me fecha. Aí, na hora que o carro fechou, eu ia soltar um palavrão. Aí eu lembrei que eu tinha acabado de fazer a limpeza energética. Aí, na hora que eu ia soltar um palavrão, aí isso tudo muito rápido na cabeça da gente. Aí eu peguei e comecei. Na hora que eu ia xingar, eu falei, Jesus, 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 amor, Jesus. Porque eu não sabia. Aí, pra não cantar, eu comecei a ficar chamando Jesus, 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 amor, Jesus. Gente, na hora que eu comecei a cantar no lugar de xingar, eu senti a gargalhada de Deus. Sério, eu senti. Porque Deus tem bom humor. Deus não quer ver a gente sofrendo, não. A gente aqui, ó, o tempo todo pega o chicote, pá. Por que você não fez? Pá. Você poderia ter feito melhor, pá. E toda hora a gente mete o chicote. Joga esse chicote fora. Vocês já tentaram abraçar, pedir um abraço pra ele? Eu peço abraço. Às vezes eu tô muito carente. Eu falo, papai do céu, me dá um abraço. Aí eu sinto ele me dando um abraço. Aí às vezes quando eu tô triste, eu falo, faz um cafuné. Aí eu sinto no colo dele. A minha conexão com ele é maravilhosa. E quando eu fiz o curso de Theta Healing, as pessoas perguntavam pra mim, o que você aprendeu nesse curso? Eu falei, o que eu aprendi nesse curso? É porque a gente aprende muita coisa, né? Aí eu falei, o que eu aprendi nesse curso? Eu aprendi a conversar com Deus. Como eu já conversava muito, o Theta Healing ficou bem mais fácil pra mim. Porque o tempo todo a gente conversa com ele no Theta Healing. Então,
Então, gente, eu quis trazer pra vocês isso. Vai lá, faz as pazes com ele. Se não tá com intimidade, esse é o momento. Tá bom? Reze. Gente, não acorda, já acorda, ou vai dormir com esse aqui no celular. Aí acorda, a primeira coisa que pega é o celular. Olha, passa o dia inteiro, não dá uma olhada, não agradece nada. É o dia inteiro reclamando. Como é que vem bênção se você só reclama? Pra que tá te servindo essa reclamação? Eu vou falar uma coisa que eu descobri ao longo da minha vida. E principalmente depois que eu virei Teta Healer. Antes de eu virar Teta Healer, eu tomei um ranço de gente que tudo falava gratidão. Porque as pessoas confundem gratidão com obrigada. Você vai na padaria, aí a pessoa te dá um pão, gratidão. A pessoa paga uma coisa pra você, gratidão. A pessoa toma suco com... Tem um aí que faz água com limão, gratidão. Tudo é gratidão. Gente, eu fui tomando um ranço de gratidão. Eu falei, que merda, tudo... Vou na padaria, gratidão. Não é gratidão, é obrigada. A gente confunde gratidão. Aí depois, eu entendi que gratidão, a verdadeira gratidão, ela vem da alma. E é diferente de muito obrigada. Muito obrigada é muito obrigada. E gratidão é gratidão. Paulo, e como é que eu sei quando é gratidão? Quando eu tenho que falar gratidão? Por que eu tenho que falar gratidão? Vou contar. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem na sua vida. E uma coisa também muito boa, que não é um truque, foi uma coisa que eu aprendi. Toda vez que vocês forem pedir alguma coisa pro Papai do Céu, vocês vão pedir assim, ó, sugestão. Papai do Céu, que seja para o bem maior. Quando você pede sempre que seja para o bem maior, você não está pedindo que seja a sua vontade. Você está pedindo que seja para o bem maior. Ou seja, que seja a vontade dele para cuidar de sua vida. Então, todas as vezes que vocês forem pedir alguma coisa, não esqueçam, é para o bem maior. E quando vocês quiserem falar obrigada, é obrigada, não é gratidão. Gratidão é aquela... Quando você agradece, você sente até um negócio assim no coração. A garganta às vezes fecha, os olhos enchem de lágrima. A alma sente quando você fala gratidão. As células do seu corpo sentem quando você fala a verdadeira gratidão. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus por ter um teto. Agradeça a Deus por ser filha dele. E as bênçãos vão começar a vir. Toma responsabilidade para você. Seja grato por você. Tenha orgulho de você. Acredite em você. Peça um abraço para ele, um beijo, uma orientação. E seja grato, que tudo vai dar certo. Então é isso. Eu falei que a live ia ser rápida. Gente, foi quase 1 hora. Eu começo a falar, eu me empolgo. Mas eu quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram. Meu muito obrigada. Obrigada àqueles que vão ver no canal do YouTube. Gente, eu tenho um canal no YouTube. Vão lá, se inscrevam. O nome do canal é Energia Boa Paula. Se inscreva, põe um comentário, dá um joinha. Agora eu entendo que esse tal do joinha é importante mesmo. Passe esse vídeo para quem vocês gostarem. Indiquem. Tá bom?
A todos que vão assistir, a todos que estão assistindo, minha verdadeira gratidão. Tá bom? Fiquem com Deus e muito, muito. Eu sou muito feliz por ter vocês aqui pertinho de mim. Gratidão mesmo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Beijo. Que seja para o bem maior. Ô, gente, obrigada. Obrigada. Eu amo vocês também. Te amo, minha prima. Obrigada a Cris, a Lu, a minha amiga Paula. Ah, gente, eu só sou um instrumento dele. Ele só me guia. Hoje eu sou muito feliz por ter achado o meu rumo. Por saber para que eu vim aqui. Obrigada mesmo. Obrigada a todos. Sempre Diva. Gente, Sempre Diva vende outros produtos. Sigam ela, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.